No podcast de hoje, vamos falar sobre sexualidade na adolescência. Nas últimas décadas, tem se verificado uma mudança no comportamento sexual dos adolescentes, que tem iniciado a vida sexual cada vez mais cedo. O início da adolescência é marcado pela transição biológica, que inicia com a puberdade, quando ocorrem profundas mudanças na cognição, no comportamento e nas motivações para as diferentes relações sociais. Desse modo, é de extrema importância a existência de uma boa assistência à saúde sexual e reprodutiva do adolescente, envolvendo o conhecimento das vivências sexuais nessa fase. Para falar um pouco mais sobre o assunto, nós convidamos o Guilherme, que é um adolescente de 17 anos e vai nos contar um pouco sobre sua visão a respeito desse tema. Então, Guilherme, nós gostaríamos de fazer algumas perguntas para entendermos melhor como você vê e trata do tema de sexualidade na adolescência, tá bom? Primeiramente, nós gostaríamos de saber se você sabe a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual. E se sim, como você teve acesso a tais informações? Se eu sei a diferença de identidade de gênero e educação sexual. Sim, eu sei a diferença e eu consegui essa informação em 2020 para cá, 2020, 2021, 2022. Eu comecei a usar muito o TikTok, que é uma plataforma de vídeo, etc. Aí começou a aparecer um certo algoritmo para mim. Eu tentei, me interessei por aquele assunto. Apareceu muitas coisas sobre gênero e sexualidade. Eu não sabia diferenciar, hoje em dia eu sei muito bem. E hoje em dia eu tenho umas amigas e uns amigos que também conversam sobre esse assunto, entendeu? Posso dar um exemplo da minha amiga Ashley. Ela é uma menina trans. Aí ela me explica mais sobre a diferença de gênero e sexualidade. Então, no caso, eu sei através de vídeos e pessoas que me informaram pessoalmente. Se eu me encontro muito bem resolvido com a minha sexualidade, sim, estou muito bem resolvido e não é o que me incomoda muito. Guilherme, e seus pais eles já conversaram com você sobre sexualidade ou já fizeram alguma orientação? Não, meus pais nunca fizeram nada, nenhuma pergunta em relação a isso. Não que eu saiba, né? Nós também queríamos saber se você se sente confortável com alguém para tirar dúvidas a respeito de sexo e sexualidade. Eu me sinto confortável para uma pessoa chegar e tirar dúvidas sobre minha vida sexual, minha sexualidade. Depende da pessoa. Por exemplo, se minha mãe chegar e perguntar sobre minha vida sexual, com certeza eu fico um pouco desconfortável. Eu já, tipo assim, se algum dos meus amigos, com umas pessoas que eu tenho muita intimidade, eu posso dizer isso, perguntar para mim não vai ser tão desconfortável, igual minha mãe respeita a minha sexualidade. Não ligo. Você considera importante o debate sobre sexualidade na adolescência? É importante o debate sobre sexualidade na adolescência, eu considero muito importante, porque, para mim, um adolescente, ele está numa fase na vida dele que é muito complicada. Ele começa a descobrir as coisas, ele começa a querer saber o que é que ele quer, o que é que ele gosta, o que ele não gosta, entendeu? E se ele tiver mais conhecimento sobre certo assunto na adolescência, que no caso é a sexualidade, ele vai ser uma pessoa, como posso dizer, mais feliz, porque ele vai ter conhecimento sobre aquilo, ele vai saber que aquilo ali que ele sente não é errado, você me entende? Aí por isso que eu acho muito importante o debate, não só na adolescência, como em toda a vida, tanto da pessoa criança a ela, uma pessoa adulta. Mas, como eu falo, conhecimento não tem como influenciar uma pessoa. Muitas pessoas falam, nossa, você quer influenciar uma criança a ser gay? Não, eu quero que ela tenha conhecimento sobre tal coisa e não acaba se tornando no futuro uma pessoa preconceituosa. É isso, a minha opinião. Guilherme, nós gostaríamos de saber se você considera importante que a escola traga temas, né, relacionados à sexualidade na adolescência para serem debatidos. O que você pensa sobre isso? Eu acho que a escola tem uma pequena responsabilidade em relação à sexualidade, porque para ajudar os alunos que têm problema com aquilo e alunos que acham que aquilo ali é uma coisa errada, porque não é uma coisa errada, é uma coisa normal e natural do ser humano. Qualquer pessoa pode sentir atração. Você não controla seu corpo. Você não controla por quem você se sente atraído, por quem você gosta. Isso é algo natural de você. E tem muitas pessoas que pensam ao contrário disso. E se a escola ela desse um pouco de conhecimento para essas pessoas que pensam ao contrário disso, poderia mudar um pouco as pessoas, pelo menos, sei lá, 2 de 10 pessoas mudassem, seria muita coisa.
Seria menos duas pessoas que iriam crescer com pensamento totalmente homofóbico e no futuro poderia é, sair despejando ódio contra essas pessoas. E também poderia ajudar as, as adolescentes, os adolescentes que têm problemas familiares com isso, porque tem muitas pessoas que têm problemas familiares em relação à sexualidade, em que não aceitam, em que acham aquilo errado, em que acham que aquilo é pecado. E aquela pessoa que cresceu nesse ambiente e é uma pessoa que se sente atraída por alguém do mesmo sexo, do mesmo gênero, acaba criando um bloqueio na cabeça dela, acaba se odiando. Isso pode causar muitos problemas, pode levar à depressão, até mesmo ao suicídio por causa desse assunto, porque muitas pessoas não têm conhecimento sobre isso. E falta de conhecimento vai gerar preconceito. Então, para mim, eu acho sim que a escola tem uma responsabilidade enorme em relação à sexualidade e outros assuntos, como a educação sexual das crianças, em relação a isso, esse assunto. Você poderia nos dizer o que você pensa sobre o aborto? Sobre o aborto, é algo muito complicado de eu explicar, porque, tipo assim, eu sou a favor da descriminalização do aborto. Porque, para mim, o aborto, ele só é ilegal para pessoas pobres, porque se uma filha de uma mulher, de uma filha de uma mulher rica, engravidar, ela vai para outro país, aborta, acabou. Mas, por exemplo, se uma adolescente engravidar uma mulher pobre, ela vai ter que ter aquela criança, porque ela não tem condições de ir para outro país e abortar, entendeu? E para ela cuidar daquela criança, ela precisa de dinheiro, ela precisa dar atenção para a criança, né? E ela precisa ter um psicológico bom, porque ter a responsabilidade de ser mãe é muito, muito grande. E tem outros fatores também que não tem como citar, porque senão vai ficar muito grande minha resposta. Então, é uma situação muito complicada, porque eu vejo, na minha percepção, que o aborto é algo que só é legal para pessoas pobres, porque, vou colocar um exemplo, se uma mulher rica tiver uma gravidez indesejada, o que que ela faz? Vai para outro país e aborta. Se uma mulher pobre tiver uma gravidez indesejada, duas ou uma, ou ela vai parir aquela criança e não vai ter condições financeiras, não vai ter psicológico para cuidar daquela criança, e a criança vai crescer cheia de problemas familiares e etc. Ou a outra opção, que ela vai tentar abortar numa clínica legal, entendeu? Aí com isso, muitas mulheres acabam morrendo nesse período de aborto, porque não é nada legalizado, ali não tem ninguém, como posso dizer, profissional naquela área, você me entende? Acaba perdendo a vida por algo que ela não queria ter. E também que em muitas clínicas de países onde são legalizadas tem apoio psicológico, entendeu? Ela tem a conversa com a psicóloga, porque às vezes ela só tá com medo, ela só precisa conversar com aquela mulher, com a pessoa, né? Desculpa, com aquela pessoa para ela se sentir bem, para ela conseguir entender aquilo, para saber se ela quer tirar ou não. Então, eu sou sim a favor da descriminalização do aborto. É isso. Guilherme, nós não sabemos se você tem conhecimento dessa notícia, mas lá em 2019, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, determinou que uma história em quadrinhos fosse recolhida da Bienal do Livro, porque havia dois personagens masculinos da saga que eram namorados e apareceram se beijando em um painel. Então, nós trouxemos essa informação, pois sabemos que casos como esse são frequentes, né? E nós gostaríamos de saber se você já tinha conhecimento sobre isso, né? O que que você acha sobre esse acontecimento ou sobre algum outro acontecimento também que você gostaria de comentar, gostaria de citar aqui para nós. Beijo, eu acho que pra mim foi algo normal e eu não vi nada demais, igual muitas pessoas viram, porque é normal, né? E até foi bom porque como foi num desenho, pode dizer, um desenho infantil, como tem um público mais de criança, se duas crianças virem aquilo, não vai influenciar ela a ser gay, a ser lésbica, nem nada. Vai ajudar uma criança que talvez tenha problemas com familiares, que pode achar aquilo errado, pode achar aquilo ali um pecado e não gosta daquilo, entendeu? Se a criança ela tiver acesso aquilo, ela vai saber que aquilo ali que ela sente não é errado, não é uma coisa de outro mundo. E pra mim foi até bom, porque não tem mais o que opinar, porque foi um beijo de um casal, igual um casal hétero. É, é isso. Então, agora, para finalizar o nosso podcast, Guilherme, nós gostaríamos de saber como que você se sentiu conversando conosco sobre esse assunto, como foi para você, se você gostou. Eu gostei porque eu nunca conversei isso sem ser com meus amigos, porque eu converso esse assunto aí,
a gente discute muito, porque é algo que está presente até na nossa escola, entendeu? A gente acaba formando opiniões sobre isso, e foi bom conversar com outras pessoas, porque eu nunca, posso falar nunca mesmo, conversei com, sei lá, com mais de 6 pessoas sobre esse assunto, e está sendo a primeira vez que eu estou conversando com adultos sobre isso, então eu gostei muito, muito mesmo. Ah, Guilherme, a gente fica muito feliz por você ter gostado de fazer parte aqui do nosso podcast, tá? Muito obrigada pela participação, pela disponibilidade. Foi um prazer ter você aqui conosco hoje. Eu que agradeço, porque realmente eu gostei mesmo de responder as perguntas. Igual eu falei, eu saí da minha bolha, porque eu não converso sobre isso com quase ninguém, a não ser meus amigos. E muito obrigado, de verdade. Ah, muito obrigada, Guilherme. Então é isso, o nosso podcast acaba por aqui e muito obrigada a você, ouvinte.